Olá, queridos! Bem-vindos à nossa jornada de 40 dias pela vida. Estamos aqui no canal para servir um conteúdo para você todos os dias. E você que está chegando agora, inscreva-se no canal, aperta o sininho, você vai saber as novidades. Já dá o seu like e se é novo aqui na série, clica aqui em cima, nós te levamos lá para o início da série. Nós estamos no 15º dia dessa jornada e o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre perfeccionismo versus perfeição. É interessante nós notarmos isso, porque apesar de perfeito em todas as coisas, Deus fez um jardim que precisava ainda ser completado. Como assim, Maurício? Vamos pensar. Se você tem algo que é perfeito, aparentemente ele está completo. Mas não, Deus disse, você multiplica, você expande, você faz, e Deus deu um monte de coisas. Por quê? A perfeição é um processo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você já parou para pensar nisso? Ser perfeito não é ser completo, mas é estar sendo completado todos os dias. Por que então Deus falaria para o homem fazer algo a mais no jardim se tudo já tivesse completo? Mas tudo era bom, tudo era perfeito. O grande problema está na nossa concepção do que é ser perfeito. E aí a gente faz a maior confusão entre perfeição e perfeccionismo. Vamos entender isso aqui. O que é perfeccionismo? Um perfeccionista não admite errar. No perfeccionismo, o padrão da exigência é tão alto que é praticamente inalcançável. No perfeccionismo, você está sempre exausto e não consegue atingir aquela excelência. Vamos ver as características de uma pessoa perfeccionista. Detalhista, isso é bom. Organizado, muito bom. Pontual, excelente. Exigente, bom. São as características positivas de um perfeccionista. Mas vamos ver as negativas. É sempre crítico, é intolerante aos erros, é competitivo, quase não trabalha em equipe, não sei trabalhar com os outros e se frustra facilmente. Essas são características negativas do perfeccionista. Jesus não disse, sejam perfeccionistas, mas Jesus disse para ser perfeito. Ué? Ser perfeito? Vamos ler. Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Uau, que padrão! Ser como Deus? Aqui a palavra perfeito é teleios no grego, que quer dizer maduro, íntegro, integral, pleno ou propósito. Isso é o sentido de ser perfeito como Deus é. Ser maduro, ser íntegro, ser integral, ser pleno, ver as coisas de uma maneira plena e de acordo com o propósito. Mas nós só vamos conseguir entender melhor o que Jesus está falando entendendo o contexto. Para isso a gente precisa voltar lá no começo. Mateus 5 começa com Jesus à beira da Galileia, sobe um monte. É uma vista linda, tremenda. Um dia nós vamos juntos ainda, em nome de Jesus. Nesse lugar, Jesus começa o famoso Sermão do Monte, que na verdade não é um sermão, é uma aula. E aí ele começa a explicar o seguinte. A primeira coisa que ele fala é: nada pode parar o rompedor. Como assim? Ele dá uma série de bem-aventuranças. Só que bem-aventurado nós já estudamos numa série anterior, que na verdade é a palavra marcha em hebraico. Então presta atenção comigo o que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo, bem-aventurados ou marchem aqueles que são humildes, marchem aqueles que choram, marchem os mansos, marchem os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, não pare. A sua fome, sua sede de justiça, sua mansidão não deve te parar. O seu choro não deve te parar. A sua humildade no espírito não deve te parar. Aí Jesus continua e ele diz, marchem os misericordiosos, marchem os limpos de coração, marchem os pacificadores. E ele vai adianta e diz, marchem os que estão perseguidos por causa da justiça, marchem os injuriados. A gente gosta do bem-aventurado, mas cara, Jesus está dizendo, não pare, não pare. E aí Jesus continua e diz o seguinte, que os discípulos devem ser sal da terra e luz do mundo. Uau! Isso nós vamos ver nos próximos episódios. Mas Jesus então fala que ele não veio revogar a lei e cumprir a lei. E ele continua e vai mostrando o seguinte, ele fala do 6º mandamento. O 6º mandamento é não matarás. Mas ele diz, só de ficar irado contra seu irmão, ou seja, de você ser dominado pela ira, você vai matar seu irmão com a boca, com as intenções, você vai difamar seu irmão. Nesse ponto, então, Jesus fala o seguinte, é melhor você entrar em acordo com as pessoas. Depois há uma outra passagem da Bíblia que diz, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Aí ele avança para o 7º mandamento. E ele fala o seguinte, ei, tem uma batalha na sua mente. E você acha que só de não deitar com uma outra mulher ou com uma pessoa que não é o seu cônjuge é adultério. Não, só de pensar, batalha da mente.
E ele vai para o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. E ele diz o seguinte, não jure por nada que tem no céu, na terra, não jure no meu nome, mas diga, e o que você disser seja sim, sim, não, não. Agora pensa nessa sequência. Do que Jesus está falando? Nesse ponto, alguém vai dizer, Jesus está falando da lei. Mas o livro, o filho, o discípulo vai dizer, Jesus está falando de estilo de vida. E aí, Jesus fala do quê? De vingança, de dar outra face, de andar outra milha. E agora, Jesus está falando do código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente, ele diz, não. O discípulo dá outra face, o discípulo anda mais uma milha, o discípulo até perde para ter paz. Porque ele sabe que Deus pode restituir. E ele chega no código do amor ao próximo. Vamos ver o contexto, um pouquinho antes do verso 48? Mateus 5,46 diz, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Verso 47. E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios isso também? Aí no verso 48 ele diz, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. A minha pergunta aqui para você é, Jesus está falando para eu ser o que mesmo? Qual que é a resposta? Maduro como pai, ver como pai, ser um reflexo do pai. Enfim, depois que nós entregamos o coração para Deus, para Jesus, ele limpa o nosso coração, ele nos perdoa, ele nos liberta. Em amor ele faz tudo isso, ele cobre multidão de pecados. Então eu preciso cuidar do meu coração, meu primeiro jardim, para ele não ficar mais contaminado. Mas não é só isso. Eu preciso fazer a mesma coisa que Deus fez comigo para outras pessoas. Então o código hoje é como praticar o cristianismo. Minha pergunta ou tarefas é, você tem sido assim? As pessoas ao verem você nos relacionamentos, veem o pai? Assim como o pai não fica se comparando conosco, eu sou perfeito, você é um Zé Ruela, você é um Mané, você é um Nocego. Pare de se comparar com os outros. Isso é coisa de perfeccionista. Pare de dizer eu faria melhor. Veja como o pai vê, sinta o que o pai sente, veja onde você não está conseguindo. E as áreas que você não está conseguindo, faça orações, faça exercícios e peça ajuda. Tamo junto, ao infinito e além. Até o próximo episódio, se Deus quiser.